eu ia conversando com Jesus. Do meu jeito, né, e na minha inocência, mas eu creio que ele escutava, porque muitas orações daquela época foram respondidas. Eu lembro que a minha primeira oração, assim, aqui eu lembro, é que o Senhor não tirasse a vida da minha mãe, levasse minha mãe só quando eu tivesse 99 anos. Coitado dela, né? Mas ela vai ter que aguentar. Porque foi uma oração de criança que eu fiz ao Senhor. E se ele for responder essa oração aí, minha mãe vai ter que suportar, né? Porque eu tenho que ter 99 anos para ela poder subir. E vai dar certo, amém? E eu dizia para Deus nunca me deixar usar droga. Porque eu pensava, minha mãe lutou muito para me criar e criar meus irmãos. Então, se eu usar droga, vai ser uma grande decepção. Na época, não se falava assim que droga é isso, droga é aquilo, aquela outra droga. Não, droga era droga, independente da droga era droga. E eu orava ao Senhor, pequeno assim, igual o Cristo fez. E eu dizia que o Senhor leve minha mãe só quando eu tiver 99 anos e nunca deixe eu usar droga. E nisso, irmãos, eu tinha aquela fé, eu era aquela menina de muita fé, mesmo em outra religião, entendendo, aprendendo de outra forma. E eu vim para o Senhor Jesus com 18 anos. Então, às vezes eu falo assim que eu queria ter conhecido o Senhor como eu conheço hoje, antes, bem antes. Mas o pastor Jeová me fez analisar que se eu tivesse conhecido o Senhor antes, talvez eu não estava firme hoje, né? Porque eu queria conhecer as coisas do mundo. Então, o Senhor, ele tem um tempo certo para tratar com a gente, para trazer a gente para a casa dele. Foi o que a pastora falou. Tem a igreja aberta. A porta não estando fechada, ela estando aberta, uma hora vai entrar. O Senhor vai trazer quem precisa. E entendendo dessa forma, eu estou nesse propósito, porque eu acho que hoje, com 34 anos, eu perdi muito tempo em não adorar ao Senhor, por tudo quanto Ele tem feito sobre a minha vida. E eu venho nesse mistério do adorando, né? E eu quero adorar ao Senhor de verdade, eu quero exaltar o Senhor por tudo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer, porque tudo será conforme a vontade dEle. E baseado nisso, aqui no Salmo 148, o Senhor vai dizer assim: toda a criação deve louvar. Ele não nos obriga a louvar a Ele, mas Ele diz: toda a criação deve louvar ao Senhor. E aí ele vai chamando aqui os animais da terra, os animais do céu. Ele vai chamando os mares, o vento tempestuoso. Ele vai chamando tudo aquilo quanto ele criou para adorar a ele. E nós entendemos, eu vejo assim, não que o Senhor ele seja carente, mas eu entendo o Senhor falando assim: anjos, seres da terra, seres viventes aí, eu criei tudo e eu estou convidando vocês a me adorar. É como se o Senhor tivesse, você já reparou, uma pessoa quando ela se sente carente, ela fica humilhando por atenção. É como se o Senhor tivesse que se humilhar pela nossa atenção, pela nossa adoração. E isso não teria que ser feito. Eu imagino que o Senhor não faz, mas Ele chama a nossa atenção através de salmos, através de palavras. E o Senhor nos convida a louvar a Ele. Porque nós temos perdido tempo preocupados com muitas coisas. Eu tenho falado muito na nossa igreja. É para ficar pregando aqui, pregando 1 hora, 40 e tantos minutos, pregando. Sendo que eu posso sair para outra igreja e eu posso abençoar outra igreja. Já que eu gosto muito de falar, eu vou para outra igreja e vou falar lá também, porque está precisando de gente para falar. É verdade. E às vezes nós temos nos privado disso, nós temos ficado só no nosso cantinho. Mas o Senhor não quer só nesse cantinho, Ele quer o nosso louvor, a nossa adoração, mas Ele quer que a gente vá para mais, para poder mostrar para as pessoas que o Senhor ele tem feito grandes coisas. Luta é para todo mundo. O Neemias desse tamanhozinho passa luta, porque o que para nós não é nada, para ele é muita coisa. Ele querer algo que ele não pode pegar, para ele já é uma luta, uma peleja. Porque eu não posso fazer isso e quem pode fazer não quer fazer por mim. Isso já é uma luta. Então uma criança dessa já passa luta. Quantas crianças não estão no hospital do câncer fazendo tratamento de câncer e são crianças? Então se for falar sobre luta, é desde o menorzinho até o maior, porque nós não iremos passar. Então se nós formos barrar a nossa adoração ao Senhor por causa da luta a qual nós temos passado, nós vamos cerrar os nossos lábios, nós não vamos mais adorar ao Senhor. E o Senhor não quer isso para nossas vidas. Eu sempre digo lá em casa, e às vezes as pessoas podem
pode me interpretar mal, eu falo muito com a Tiffany a respeito disso, que é a única que escuta meu modo de pensar da Bíblia e fica quieta. Assim, não porque ela escuta e ela meio que entende o meu modo de pensar. Porque eu entendo que Jó, ele tinha tudo para reclamar. Porém, Jó resolveu ser sincero a Deus. É quando ele vai ter uma conversa com Deus e ele vai dizer, então, é o seguinte, o Senhor criou tudo aí. E aí? É como se nas minhas palavras ele dissesse, por que eu estou passando por essa situação aí? O que está acontecendo? Porque os amigos queriam que ele confessasse um pecado que ele não tinha. Os amigos queriam que ele falasse, não, eu errei mesmo, pode vir, pode acabar com a minha vida. A mulher já queria que ele fizesse algo que ele nunca tinha feito. Porque a palavra vai dizer que Jó era um servo temente. Né? Então, alguém que teme ao Senhor não vai ficar blasfemando contra ele. Então, a mulher queria que Jó passasse a ser um blasfemador, né? E falasse mal do Senhor. E ele não vai fazer isso, mas ele vai dizer assim, então tá bom, bora conversar aqui, Senhor. O que foi que eu fiz? Passei por isso, ele não pedi nem para nascer. Aí ele começa até a amaldiçoar o nascimento. Mas ele está sendo sincero diante de Deus. O que nos falta é essa sinceridade. Sinceridade também é um meio de adoração. Porque a partir do momento que eu não estou gostando da situação que eu estou passando, mas eu começo a ter uma conversa sincera com o Senhor, Ele está recebendo como adoração dos meus lábios. Porque é melhor eu ser sincera com Ele do que eu ficar calada. Quando eu tenho uma queixa com o irmão, não é melhor eu chegar e eu falar, aquilo não me alivia? Então, da mesma forma é com o Senhor. E Ele recebe aquela reclamação, aquela conversa como uma adoração. Porque Ele fala, olha, tirou um tempinho aqui para conversar comigo, está me adorando. Já é um momento de adoração. E aí, eu acho interessante, aqui no Salmo 8, ministrei essa semana, falando sobre o Salmo 8. Salmo 8, o Senhor vai dizer assim, que nos criou um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra nos enchestes, nos coroaste. Irmãos, olha só o que Deus fez por mim e por você. Deus, Ele nos criou um pouco menor do que os anjos. Às vezes a gente olha e fala, nossa, os anjos, né? Ah, queria ser um anjo. Mas o Senhor está dizendo assim, te fiz um pouco menor que ele, mas de glória e de honra eu te enchi. E aí a gente pensa que é tão pequenininho, que é tão pouca coisa, que não tem motivo para adorar ao Senhor. E o Senhor está dizendo assim, te fiz um pouco menor do que os anjos, mas ainda te enchi de glória e de honra. Para que, irmãos, que eu vou ficar preocupado com glória e honra aqui da terra, sendo que eu já fui criada, formada por um Deus todo-poderoso que criou céus e terras, tudo que nele há, e ainda me deu glória e honra, diretamente das mãos dele, assim, ó. Então, irmãos, se nós formos parar para analisar, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós só temos motivos para adorar ao Senhor. Eu sei que tem a busca, tem a caminhada do dia a dia, tem as lutas do dia a dia, aquilo que a gente precisa correr atrás para o nosso mantimento, para as nossas coisas, para não ser pesado a ninguém. Mas o Senhor está requerendo de nós momentos de adoração. Aí eu imagino ele olhando do céu e pensando, oh meu Deus, esse povo não me adora, esse povo não tira um tempinho para mim. Ah, esse povo tem tempo para tudo, mas não tem tempo para me adorar. Queria tanto ouvir ali o louvor da irmã Tiffany. Por que a irmã Tiffany não louva? Né? Eu imagino. Tiffany, o Senhor olhando do céu e falando assim, Tiffany, ungi sua garganta, mulher. Te enchi de glória e de honra. Por que você não louva o meu nome? Por que você não engrandece o meu nome? Então, independente da luta, da dificuldade, que nós não venhamos nos esquecer que o Senhor nos criou um pouco menor do que os anjos, mas nos deu honra, glória das mãos dele. Nos fez ali, ó, nos deu autoridade, poder e autoridade sobre tudo que há sobre a terra, irmãos. O Senhor entregou tudo em nossas mãos. Imagina, eu sou fazendeira e eu nem tenho gado, mas o Senhor entregou um monte de gado sobre a minha autorização, sobre a minha ordem. O Senhor me deu poder sobre as vacas, que é maior do que eu. O Senhor me deu poder sobre os elefantes, que são maiores que eu. Que sou eu perto de um elefante, irmão? E o Senhor me deu poder sobre aquele elefante. A onça, pastora, que ninguém quer chegar perto. Os leão. Ninguém quer chegar perto. O Senhor me deu poder, autoridade ainda para tomar de conta dessa bicharada todinha. A pastora está sofrendo com a barata. A pastora sofre
Aí Deus fala assim, ó, te dei poder e autoridade sobre tudo isso aí que eu criei, é tudo seu. Aí nós entendemos que Ele criou tudo para adoração, né, a Ele, para que pudesse adorar a Ele. Porém Ele diz para nós assim, e tudo isso que eu criei, eu dei para vocês. Eu dei a oportunidade de vocês dominar sobre tudo isso. Então, se a gente para analisar a nossa situação, o cuidado de Deus para com cada um de nós não temos motivo para outra coisa a não ser adorar o Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ontem nós aprendemos num estudo que o Senhor cuida tanto da gente que lá em Gênesis, né, de lá para cá, Ele vem falando o que é a comida que você pode comer, o que você não pode comer. O Senhor é tão zeloso conosco que até a comida que faz bem para o nosso interior aqui, para o nosso intestino, o Senhor cuidou e deixou escrito o que a gente pode comer, o que a gente não pode, o que é puro, o que é impuro, o que faz bem para o meu organismo e o que não faz. E Ele deixou tudo isso e entregou para nós, cuidando de nós. Nós vemos lá, vou voltar de novo, lá no deserto, o povo naquela luta, naquele sofrimento, porque que não deixou nós lá no Egito mesmo, comendo a cebola lá? Pelo menos nós morríamos na beira das panelas cheias. Irmãs, aí o Senhor vem e entrega ali a porção, um grãozinho como um coentro, que parecia uma neve, e que era doce, que era gostoso, que era bom, e o povo deu nome a esse alimento, essa porção diária de maná. Para eles terem dado o nome de maná é porque o trem era bom, porque senão eles tinham tornado, e lá ia combinar esse negócio que está muito ruim, prefiro a cebola. E o Senhor vem e Ele prepara, mas Ele prepara para cada dia. Então por que hoje eu não posso adorar? Eu não posso adorar hoje porque eu estou preocupado com o que eu vou ter que reagir amanhã no meu dia. E o Senhor está dizendo assim, é uma porção para cada dia. Para hoje eu já te dei, você já comeu, você não está alimentado? Então para amanhã eu te dou, não se preocupa. Então só me adora. Você precisa da porção, a porção vem o amanhecer. Quando aquele sol raiou, que você entendeu que você já amanheceu vivo, já é uma porção do Senhor para a sua vida. Aí você viu que já tem um mantimento lá no seu celeiro. Então, o resto é resto, irmãos. É só pegar aquele dia e adorar ao Senhor, aproveitar Ele para adorar ao Senhor. Que nós possamos entender, né, irmãos? Eu não sou de falar muito assim, não. Mas que nós possamos entender que o Senhor, Ele está querendo o nosso louvor, Ele está querendo a nossa adoração e a adoração sincera, né? Em meio a qualquer situação, a qualquer circunstância, sendo cheio, sendo vazio, adore ao Senhor. Sendo ali dentro, sendo aqui, adore ao Senhor. Adore Ele, independente de qualquer situação, de qualquer enfermidade, de qualquer luta. Engrandeça o nome do Senhor, porque é só isso que Ele quer. Ele quer o nosso louvor, Ele quer a nossa adoração. Irmã, eu vou sentar e eu vou esperar. Vai sentar e esperar, porque o Senhor, Ele tem uma porção, Ele tem um maná para cada dia que você viver sobre essa terra. Ele já tem tudo preparado. A sua roupa Ele preparou, o seu calçado Ele preparou, a sua comida Ele preparou, a saúde para aquele dia, a cura que você precisa para aquele dia Ele já preparou. O Senhor, Ele tem me surpreendido muito, né? Sempre foi de muitas surpresas, né? Eu sempre fui muito surpreendida pelo Senhor, mas parece que agora eu venho sendo surpreendida mais e mais, assim, coisa que eu penso, meu Deus, e Deus já agiu lá, já fez, já operou em meu favor. Eu acabei de falar aqui, o Senhor já está respondendo, eu nem abri a boca, eu só pensei, o Senhor já está respondendo. Esses são os motivos que eu tenho para adorar ao Senhor. Aleluia. E aí eu falei também para os jovens lá na nossa igreja, se eu olho para a minha vida e eu me sinto nada, eu penso assim, não estou prestando para nada. Então olha lá para fora, vê a árvore verdinha, vê o vento, vê a chuva, vê o sol, vê a lua, as estrelas, o céu, e comece a adorar o Senhor por tudo que está lá. Porque talvez você se olhe no espelho e não veja nada. Apesar de ser mais semelhança do Senhor, ter sido criado pelas mãos dele, ter sido cheio de honra, glória, poder, autoridade sobre tudo, e você olha e você não vê nada, você não dá importância para o que você vê, então começa a olhar lá para fora, começa a ver as maravilhas do Senhor, tudo que Ele criou e está aqui.
E todos os dias você pode contemplar essa beleza e glorificar o Senhor por tudo isso. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Tem como eu louvar aqui, pastor? Tem. Só vou lavar um hino aqui só para eu fechar que eu já entrego, viu? Só para não ficar em falta. Mas que o Espírito Santo venha falar mais.